Pronto. Então, boa tarde, gente. Vamos ver se hoje vai dar certo, se a imagem vai ficar boa. E a gente vai conseguir dar uma aula bacana, tá? Bem, vocês fizeram o dever da página 40? Alguns fizeram, né? Bem, eu vou corrigir o dever da página 40. 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai falar sobre o conceito de função, tá? Daí eu vou passar um outro deverzinho do livro, que eu, inclusive, até já escrevi lá no mural, tá? Que é a página 50, do 15 ao 19, tá? Bem, gente, então, lembrando, né, com relação à função, o que você precisa, né, para ter uma função? Primeiro, você precisa ter dois conjuntos, tá? Vou colocar aqui embaixo. Vou chamar de conjunto A e conjunto B. Isso é a primeira coisa que você precisa ter para ter uma função. Conjunto A, conjunto B. Esse eu vou chamar de conjunto de partida. Esse eu vou chamar de conjunto de chegada, tá? O que acontece? No conjunto de partida, nós vamos ter os valores de x. No conjunto de chegada, nós vamos ter os valores de y, tá? E o que vai ligar o valor de x ao valor do y é uma relação, que nada mais é do que uma fórmula matemática, tá? Então, o que vai acontecer? X e y são variáveis. Variáveis porque variam. O x pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 7, menos 20, e assim vai. O y também pode ser 10, 20, 30, menos 50, 100, e assim vai, tá? O que vai acontecer com essas variáveis? Como o valor de y depende do valor de x, o y ela é chamada de variável dependente. Tá? Então, o y depende do valor de x, variável dependente. Então, o x, ela é a nossa variável independente. Tá? Exemplo, né? Vamos usar o exemplo do lado do quadrado e a sua área. Bem, qual que é a fórmula matemática que calcula a área de um quadrado? Né? Eu coloco que a área está em função do valor x, onde x é o lado, eu sei que a área vai ser x ao quadrado, não é? Eu apenas estou trocando. Em vez de chamar de L, eu estou chamando de x, ok? Então, vamos lá. Se eu coloco que o lado do quadrado, o valor de x é 1, né? O que vai acontecer? 1 é o lado, é o x, é a variável independente. Você vai calcular através dessa fórmula, que é x ao quadrado, no caso, 1 ao quadrado, que é o próprio 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, olha só, a área é 1 para o lado que é 1. No caso aqui, nós temos esse 1 é o valor de A de 1, né? Que é a área de x. É a variável dependente. E 1 é o lado. Se eu coloco que o lado é 2, então agora o que vai ser a área do quadrado? No lugar de x, você vai colocar 2. Então vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, o 2, pro lado quando o lado é 2, a área é 4, tá? Se o lado é 3, calcula, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, a área é 9. Então, observem, isso aqui é um exemplo de função. Nós temos o quê? Dois conjuntos, o conjunto de partida, o conjunto de chegada, e temos uma relação, né, entre esses dois conjuntos. Sempre o conjunto, né, de chegada vai ser os valores de y para a variável dependente. O que quer dizer isso? A área do quadrado depende do valor do lado, tá ok? Então, é isso que você precisa para ter uma função. Falado isso, vamos primeiro corrigir o dever da página 44. Alguma dúvida, gente? Do que eu falei?
Tá todo mundo quietinho? Página 44, tá? Correção. Primeira questão, número 1, na verdade, essa página ela é muito mais teórica, não tem muito o que calcular. A questão está dizendo o seguinte. Tá todo mundo com o livro? Guilherme está participando, tá bom? Então, vamos lá. No decorrer do século passado, a população brasileira foi praticamente multiplicada por 10. Atualmente, segundo o BGE, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. Então, olha só, ele te mostrou uma tabela onde tem o quê? O ano e aí a população com relação a esse ano. Então, em 1900, tinha 17,4 milhões de habitantes. Em 2010, já tinha 190,8 milhões de habitantes, tá? Por isso que ele falou que praticamente multiplicou por 10. Tá aqui a tabela, tá? Deve estar meio ruim para vocês enxergarem, mas espero que vocês tenham o livro. Quem não tem o livro, tem a versão PDF dele lá na plataforma, tá? Tópico terceiro bimestre. Então, gente, olha só, você vai ver que nessa tabela você tem, para cada ano, você tem um valor que é a quantidade, né, da população, tá? Em milhões de habitantes. Então, lá, 1920, por exemplo, você vem aqui no 1920, é só seguir a sua tabela, né? Vai ver que tem 30,6 milhões de habitantes. É só você ver a correspondência, tá? Todo mundo aqui sabe ler uma tabela, né? Então, questão número 1, né? Letra A. Na tabela, quais as variáveis que se relacionam? Então, observem, você tem o quê? Nessa tabela, 2 colunas. A primeira coluna é ano. A segunda coluna é a quantidade da população. Lembra sempre, variável é o que varia. O que está variando aqui? O ano, que é 1900, 1920, 1940 e assim vai. E o que mais está variando? A população, que começou com 17,4, aí foi para 30,6, chegando até 190,8, ok? Então, isso são as 2 variáveis. O ano e a população. Dúvidas? Letra A, questão 1. Não, né? Então, Tranquilo. ótimo. B, qual era a população brasileira no ano de 1980? Aí vocês também só seguem a tabela ali. 1980, vai ver 121,2. 1980, vai ver 121,2, tá bom? Só seguir a tabela. E a letra C. A cada ano apresentado na tabela, está associada a mais de uma quantidade de habitantes, né? Não, para cada ano você tem uma quantidade de habitantes. Para que ele fez essa pergunta? Porque isso é uma das definições para ser função. Cada elemento do conjunto de partida, que é o x, ele tem que estar associado a um único elemento no conjunto de chegada. Não pode acontecer de, num ano, ter 2 valores diferentes, né? Então, tá aqui a definição de função. Relação F de A em B, onde cada elemento de x do conjunto A está associado a um único elemento y no conjunto B. Não pode sair 2 setinhas. Então, olha só. Eu vou só colocar os números quaisquer aqui. Isso aqui, ó, não é função, tá? Para ser função, você só pode o quê? Cada elemento desse conjunto aqui, que é o conjunto A, só pode estar associado a um único elemento aqui no meu conjunto Professora, B. Pode falar. e, tipo, por exemplo, pode no conjunto B, por exemplo, o 2, o 3 e o 4 estarem interligados com 2. Pode. Né? Tipo, só uma setinha. Assim, eu posso fazer assim. Isso é fazer função. Pode acontecer do 4, do 3 e o 4, né? No caso, a gente chama de ter a mesma imagem. Isso pode acontecer. A única coisa que não pode acontecer é, no conjunto A, sair mais de uma setinha do mesmo elemento. Agora, o B pode acontecer dele receber mais de uma setinha. Tá? Professora, não falar. pode sobrar também, né? No primeiro. Exatamente. E no conjunto A, não pode acontecer isso aqui, por exemplo. Para ser função, né? Além de
né? Cada elemento ser associado a um único elemento aqui, B, todos os elementos têm que ter uma única associação, tá vendo? Então, aqui o 5, para ser função, ele tem que estar associado ao 1. Ah, ele poderia estar associado a 1? Poderia. Não tem problema. O que você tem que lembrar, o que você precisa saber, que precisa, para ser função, todo elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento no conjunto B. Ah, pode todo mundo ir para o 1? Pode. Todo mundo ir para o 2? Pode. Pode acontecer de cada um ir para 1? Também pode. Tá? É função. Não pode acontecer isso, tá? E não pode acontecer de algum elemento do A não estar associado, tá? A gente vai martelar bem essa definição para vocês, né? Você vê que o próprio livro, na primeira questão, ele já começa a trabalhar isso. Então, não está associado lá para cada ano, você tem apenas um único número da população. Vamos para a questão 2. Em cada item está descrita uma relação entre duas variáveis. Determine em cada caso a variável independente e a variável dependente. Bem, o segredo aqui, gente, é você achar a variável dependente. O que não é dependente é independente. Então, assim, você falar, o que depende do quê? Então, na letra A, por exemplo, o que você está dizendo aqui? A altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. Então, vamos lá. O que depende do quê? O tempo, O tempo depende da altura. Exatamente. O tempo, ele depende da altura do prédio. Quanto mais alto o prédio, maior o tempo para você subir. Então, variável dependente, o tempo. Variável independente, a altura. Tá ok? Então, se isso seria uma função, o y é o tempo, o x é a altura. Sempre o x é a independente e o y é a dependente. Ok? Letra B. O custo de 6 pães e o preço por quilograma de pão. O que depende do que aí? Os 6 pães dependem do preço por quilograma? Exatamente. O custo de 6 pães depende do quilograma. Quanto mais caro for o quilograma do pão, mais caro vai ser o custo desses 6 pães. Tá? Então, o custo de 6 pães é a variável dependente. E o preço por quilograma é a variável independente. Muito bom. Letra C. O tempo de viagem e a distância entre as cidades de origem e destino. O tempo O que depende de quê? da distância. Exatamente, muito bom. O tempo de viagem depende da distância. Então, variável dependente, tempo. Variável independente, distância entre as cidades. Ótimo. Letra D. O valor mensal da fatura de água e a quantidade de metros cúbicos consumidos no mês. O que depende de quê? O valor da fatura depende do consumo. Perfeito. O valor da fatura depende da quantidade de metros cúbicos de água consumida no mês, né? Que é o consumo. Ótimo. Então, variável dependente, valor da fatura. Variável independente, quantidade de metros cúbicos de água consumidos no mês. Ótimo. E a última letra é a massa de um objeto e a força necessária para colocá-lo em movimento. O que depende de quê? A força da massa? Depende da massa. Exatamente. A força vai depender. A força necessária para eu empurrar esse objeto vai depender dessa massa dele, né? Quanto maior a massa, mais força tem que pôr, né? Então, variável dependente, força necessária para colocá-lo em movimento. Variável independente, massa do objeto. Tranquilo aí, gente? Tranquilo, professor. Perfeito. Questão número 3. Outro exemplo aí de função. Ó, uma
locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos na qual o locatário deve pagar uma taxa fixa de R$ 79,90, mais uma quantidade proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, né? Ele vai pagar R$ 79,90 para alugar lá o carro. E aí, se ele andar pouquinho, é só pegar esse pouquinho que ele andou e multiplicar, no caso, por 88 centavos, que está ali na fórmula, né? E somar com R$ 79,90. O R$ 79,90 é o fixo. E aí ele vai o quê? É 88 centavos por quilômetro rodado. Quanto mais ele rodar, mais ele vai ter que pagar, correto? Porque eu comecei a falar e não terminei de ler todo o enunciado, né? Aí, nessa promoção, para calcular a quantidade que irá ser paga pelo aluguel de um veículo, utiliza-se a fórmula Q igual R$ 79,90 mais 88 centavos vezes D. Então, olha só, ele colocou essa fórmula para vocês. Q, que é a quantidade a pagar, R$ 79,90 mais 88 centavos vezes D. Observem que a gente sempre vai ter o quê? Duas variáveis. Só que aqui ele não chamou de x e y, né? Ele chamou de D e Q. Mas a gente sabe, né, que x é a variável independente e y é a variável dependente. Então, o que é a variável dependente aqui? O que depende de quê? O que depende do D, né? Exatamente. Aqui seria o meu y, que é a variável dependente. Vocês enxergam de laranja? Acho que não, né? Dá pra ver, mas é que fica um pouco difícil. Fica. Verdade. Aqui o que é a minha variável dependente? Porque quanto mais ele rodar, que é aqui a distância, né? Mais ele vai pagar. Então, a quantidade que ele vai pagar depende de quando ele vai rodar. O meu D é a variável independente. Tá ok? Continuando aqui. Então, na fórmula, né, qual é a variável dependente e independente? Então, a letra A já está resolvida. Tá aí. Q é a variável dependente e D é a variável independente. Letra B. Nessa locadora, qual é o preço por quilômetro rodado? Aí, esse preço ele te deu na fórmula. O preço por quilômetro rodado é 88 centavos. Tá bom? Dúvida, gente? Por enquanto, não. 88 centavos. Ótimo. E ainda tem a letra C, né? A letra C está falando. Quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 quilômetros? Gente, 230 quilômetros. Ele te informou o quê? O Q ou o D? D. O D. O D, não é? Ele falou que o D é 230. Então, para você calcular o Q, basta fazer o quê? Você vai multiplicar 230 por 88 centavos. E aí soma com a taxa fixa, que é R$ 79,90. Então, vamos lá. A quantidade vai ser R$ 79,90 mais 88 centavos vezes 230. Lembra sempre que primeiro você resolve a multiplicação para depois fazer a soma. Então, por isso que você primeiro resolve aqui, ó. 88 centavos vezes 230, que dá 202,40. Aí sim você soma com 79,90. Tá? Aí você vai achar R$ 282,30.
Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não tá muito bagunçado, né? Oi? Repete, eu não escutei. Ah, só falei que tava suave. Ah, suave, tá bom, suave, perfeito. Tá dando para entender, né? Que eu escrevi isso aqui, eu ocupei muito espaço do quadro com a definição da função. Mas então, você vai substituir o valor de D aqui na sua fórmula, 230. Aí lembra, resolve a primeira multiplicação, 88 centavos vezes 230, que deu R$ 202,40. E aí soma com a taxa fixa, que é R$ 79,90. Tá bom? Vamos para a última questão. Questão número 4. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de diâmetro x. Escreva uma fórmula que represente o perímetro P do hexágono em função de x. Né? Olha só, gente. O que vocês precisavam enxergar com relação a isso é que o hexágono você pode escrever como 6 triângulos equiláteros. Tá? Se você traça... Deixa eu pegar um lápis aqui para traçar no meu livro. Vai traçar aqui é porque eu estou sem régua, mas vocês vão conseguir entender. Ó, tracei aqui com lápis para vocês verem. Ó, vocês estão vendo? Tá dando para enxergar? Ao traçar, ligar, no caso, os vértices opostos, você vai enxergar 6 triângulos equiláteros. Enxergaram? Dá pra ver, professora? Dá pra ver aqui. Deu para ver? Deu pra ver. Um pouco, mas entendi. Deu pra ver. Deu para ver? Vocês querem que eu coloque mais um pouquinho mais perto? Ó, só passei o lápis. Aí, esse hexágono se transformou em 6 triângulos. Então, você tem o quê? 6 vezes. Observe o seguinte, ele informou que tudo é x, não é? Toda a corda da minha circunferência, porque, assim, na verdade, não é corda, né? No caso, é o diâmetro, né? Que é a maior corda. O diâmetro todo é x, não é? Ó, vocês viram que o valor é x? Agora, o pedacinho do meu triângulo equilátero não é a metade? Então, é x sobre 2. Como é triângulos equiláteros, todos os lados são iguais. E no caso do meu hexágono, o que acontece? Ele tem quantos lados? 6, não é? Então, o que você tem ali? 6 vezes, são 6 lados, e o pedaço é x sobre 2. Deixa eu ver se eu desenho aqui para vocês. Vou desenhar aqui em cima. Eu já falei da definição, né? Deveria pegar uma régua. Mas vai dar certo sem régua. Eu vou desenhar aqui, vai ficar ótimo. Ó. Dá um desconto para a professora, tá, gente? Se fosse gravado, eu ia fazer bem retinho. Aqui, ó. Ele falou que isso tudo aqui é x, não é? Que é, no caso, o diâmetro da minha circunferência. Quando eu traço, né, eu ligo os vértices opostos, o que eu obtenho? Tem que descer um pouquinho lá, né? Vamos ver assim. Ó. O que eu tenho? Eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros são o quê? São triângulos que têm lados iguais. Então, aqui não é a metade, que é o raio? Tudo não é x? Então, a metade é o quê? É x sobre 2. Todos esses pedaços aqui são iguais. Então, o perímetro do meu hexágono
que no caso é só isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles medem x sobre 2. Então, a fórmula do meu perímetro vai ser 6 vezes x sobre 2. Tá? Porque nós temos 6 lados. Tá? E cada lado é x sobre 2. Essa é a minha fórmula. Eu posso escrever ela um pouquinho melhor, não posso? 6 vezes x sobre 2, ó. Quem quiser, ó. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 6 vezes x, 6x. 1 vezes 2, 2. 6x dividido por 2, 3x. Então, a minha fórmula é o quê? O perímetro é igual a 3x. Então, x é a minha variável independente. O perímetro é a minha variável dependente. O perímetro depende de x, tá? Essa é a letra A. Dúvida, gente? Tudo certo, Tranquilo? sem dúvidas. Tranquilo. Ótimo. Então, continuando. A partir da fórmula obtida no item A, calcule o perímetro do hexágono quando x é igual a 2 e x igual a 12. Quando x é igual a 2 e x igual a 12. Aí é só você substituir na fórmula. Não é 3 vezes x? Então, aqui vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Ele falou metros, né? E na outra, x igual a 12, então no lugar de x, coloca 12. 3 vezes 12, 36 metros, tá? Então, letra B, 6 metros e 36 metros. Na letra B, ele te deu a variável independente x e pediu a variável dependente p. E aí, vai ser desse jeito que vai ficar brincando com você. Ele sempre vai te dar uma para pedir outra. Se você observar na letra C, o que ele fez na letra C? Letra C, ele falou assim, qual deve ser o valor de x para que o perímetro P seja? Aí, na C, ele já fez ao contrário. Ele te informou perímetro 21 e te informou perímetro 10,2. Então, observem, o perímetro não é 3 vezes x, que a gente achou da fórmula? Agora, se eu quero achar o x, o que eu vou fazer? O meu 3 aqui ele não está multiplicando? Então, ele vai passar dividindo. Então, para achar o valor de x aqui, é só dividir por 3 o valor de p. Tranquilo, gente? Então, o que vai ser x aqui? X vai ser 21 dividido por 3, que deu 7 metros. E aqui, x vai ser o quê? 10,2 dividido por 3, que vai dar 3,4 metros. Então, gente, o que vai acontecer, né, nessa parte de funções? Como função você tem duas variáveis, a dependente e a independente, ele vai ficar, né, nos exercícios, né, ou te informando a dependente para você calcular a independente, ou vai te dar a variável independente para você calcular a dependente. De qualquer forma, é só o que você substituir na fórmula e resolver, no caso, a equação, tá bom? Alguma dúvida do 1 ao 4, gente? Tranquilo? Lembrando, esses exercícios do livro, ótimo. Esses exercícios do livro, eu não criei atividade na plataforma, porque assim, os exercícios do livro é mais para vocês estudarem, acompanharem as nossas aulas online, mas assim, eles não estão valendo nota, tá? Até por uma facilidade, principalmente dos alunos que ficam também, não tem muita internet, aí quando entra é muita coisa, eu reduzi para 2 listas e a prova, tá? Então, o que você vai ter que postar na plataforma é a primeira lista, que eu já vou colocar na segunda-feira, e a segunda lista, e depois a prova, que vai ser em formulário. Essas atividades do livro é realmente para você estudar,
tá? Porque se eu ficar cada atividadezinha do livro, eu pedir para vocês postarem, a plataforma vai ficar super lotada de atividade. Quando o aluno que de repente não tem internet chega, fica louco, né? E eu sei o seguinte, que nessa questão de aula online, é aquela coisa, cada um sabe, né, o que dá conta de fazer, e eu sei que quem mais se dedica faz tudo, quem não dá conta de fazer pode me procurar. Não é que eu não vou valorizar o trabalho de vocês, é porque realmente fica complicado eu ficar olhando todos esses exercícios do livro, porque realmente eu pretendo passar bastante, né? Então, eles não valem nota? Não, mas façam, porque é o aprendizado de vocês. Na verdade, a preocupação de vocês, pelo menos nesse ano, não tem que ser, eu vou aprovar, eu vou reprovar. Não tem que pensar nisso. A preocupação de vocês tem que ser o quê? É aprender, né? E a aprendizagem nesse ano, ela está muito, muito voltada mais para vocês. Porque a gente não está ali, né, junto, pega o caderno, olho no olho, né? Não tem muito como eu posso forçar vocês a fazerem as coisas. Realmente depende de cada um de vocês. Então, eu conto com vocês para participarem e fazerem os exercícios. E, realmente, quem quiser mandar para mim o dever, tirar alguma dúvida, tem meu e-mail. Só que o que realmente vai valer nota vão ser só as listas e a prova, tá bom, gente? Então, vamos lá, conceito de função, né? A gente começou a falar no início da aula. Então, para ser função, como eu falei, você precisa ter o conjunto de partida, o conjunto de chegada e uma relação entre esses conjuntos. Essa relação nada mais é do que uma fórmula matemática, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Minha função, né, é do conjunto A ao conjunto B. Ela é de preto, que você enxerga melhor. E eu falo que ela tá... A relação dela é y igual a x mais 3. Essa é a fórmula matemática dela. Ele vai te dar o conjunto A. O conjunto A é formado por 0, 1, 2, 3. O conjunto B é formado por 0, 1, 4... 0, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí ele te pede o quê? Para você fazer o diagrama dessa função. Fazer o diagrama dessa função. O que é? Você vai colocar o conjunto A, que no caso os seus elementos são 0, 1, 2, 3. Esse é o conjunto A. Vai colocar o conjunto B, que no caso 0, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o conjunto B. E através da sua lei de formação, né, a sua relação, a sua fórmula matemática, você vai ver quais os elementos de A estão associados aos elementos de B, tá? Então, a fórmula não é x mais 3? Lembre-se, aqui sempre o B são os elementos y e o A são os elementos x, né? Variável independente, variável dependente. Aí segue a fórmula, coloquei uma bem facinha, x mais 3. Quando x é 0, aí 0 mais 3, 3. Tem 3? Tem. Então, está associado. Quando x é 1, então substitui aqui. No lugar de x, coloca 1. 1 mais 3, 4. Tem 4? Tem. Então, aqui o 1 está associado no 4. Quando x é igual a 2, então, no lugar de x, coloca 2. 2 mais 3, 5. Tem 5? Tem. Então, 2 está associado no 5. Quando x é igual a 3, substitui. No lugar de x, coloca 3. 3 mais 3, 6. Tem 6? Tem. Então, está associado. Então, olha só. No caso desse exemplo, é função. Por que é função? Para ser função, todos os elementos de A têm que estar associados a um único elemento de B. Então, aqui, ó, todos de A está saindo uma setinha só deles. Então, é função. Professora, mas está sobrando elemento aqui em B. Não tem problema. Em B pode sobrar elemento.
Em B, pode acontecer do elemento receber mais que uma seta, tá? O que não pode acontecer é, no mesmo elemento aqui do conjunto A, sair mais de uma seta, tá? E também não pode acontecer de sobrar ninguém aqui no conjunto A sem associação, ok? Então, para ser função, tem que acontecer isso. Todos os elementos de A têm que estar associados a um único elemento. Bem, aqui eu coloquei um exemplo de função sem nenhuma contextualização, tá bom? Mas normalmente você vai ter o quê? Que a gente viu na questão número 3, a quantidade da locadora, né? Que pode também ser usado quando você pega um táxi, que você paga uma tarifa fixa e depois depende de quantos quilômetros você for rodar, tá? O valor, por exemplo, do quilo da carne. 1 quilo você paga tanto, 2 quilos tanto, 3 quilos tanto também, tá? Que mais? No caso da área, que a gente já falou, a área do quadrado, as tabelas em geral, né? Você vai ver todos os problemas, né? Que a gente... Ixi, vai ter muito problema aí nesse livro para você resolver com as tabelas, os dados, né? E depois eu vou passar também um videozinho com aplicações de função para vocês, tá? Mas, em princípio, é só isso que eu falei, mais o quê? A definição de domínio, contradomínio e imagem. Vamos lá. Conjunto A, que é o conjunto de partida, que é formado pelos elementos X, né? Que é a variável independente, ele é chamado de domínio. Então, observe, o domínio dessa função é o conjunto A. Então, domínio de F, quando a gente coloca assim entre parênteses, né? É domínio DF. Vai ser o conjunto A. O conjunto B, que é o conjunto de chegada, a gente chama de contradomínio. Ixi, ficou apertado. Tá bom. Contradomínio. Então, nessa função, contradomínio CD, contradomínio da função F é o conjunto B, tá? E a última coisa é o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem são os elementos do conjunto B que foram associados. Vocês observem que nem todos foram associados. O 0 e o 7 não foram associados. Então, eles não pertencem ao conjunto imagem. O conjunto imagem IM de F, ele é formado, então, pelo 3, 4, 5, 6. E acabou. Então, o que acontece? Nós dizemos o quê? Que a imagem de 0 é 3. Que a imagem de 1 é 4. Que a imagem de 2 é 5. Que a imagem de 3 é 6. Então, domínio, conjunto de partida, conjunto A. Contradomínio, conjunto de chegada, conjunto B. E imagem são só os elementos associados do contradomínio, tá bom? Lógico que eu também separei um videozinho no YouTube para vocês, onde vai estar explicando melhor até, bem devagarzinho, o professor, com aquela toda a letrinha bonitinha lá, para vocês assistirem. Vocês assistiram o vídeo do professor Ferreto ontem? Sim? Gostaram do professor Ferreto? Sim, professora. Ótimo. Eu adorei o professor Ferreto. Selecionei um professora, monte de aula dele. Fala. ele repete muitas coisas e fica na cabeça. É isso mesmo. Ele repete. Às vezes pode ser uma aulinha mais demorada. De ontem acabou que é meio demorada. Foi 27 minutos, né? Mas a de hoje não vai ser tanto, não. E é bom porque ele repete bastante. E aí ele segue uma linha boa, dá para você, né, aprender direitinho. Ele faz outros exercícios. Então vai ser sempre assim. Eu vou... Quando tiver exercício que eu vou corrigir do livro, eu venho online. Quando é só conteúdo, eu vou jogar o Ferreto para vocês.
Eu pulei só a parte do plano cartesiano, porque eu vou deixar o plano cartesiano, que foi a página 46, porque eu vou fazer junto com a construção de gráfico, que aí eu lembro vocês do plano cartesiano junto com o gráfico. Mas, assim, aí a aula de hoje que eu vou postar dele também é o quê? É isso que eu falei, só que mais organizado, tá? Aí vocês vão conseguir aprender bem direitinho, vai estar tudo bem organizadinho. E quando eu passar a lista, a primeira lista para vocês, vocês vão saber fazer tudo sem dúvida nenhuma. Vocês vão ver só, tá? Gente, eu vou finalizar por aqui. Vocês podem perguntar se tiver alguma dúvida ficar. Não esqueçam de assinar a lista. Dessa vez eu estou colocando a lista sempre lá na plataforma, junto com o link do Meet, tá? E aí vocês podem falar, tirar alguma dúvida. Quem já não tiver mais nada, eu vou postar a aulinha do Ferreto para vocês. E não se esqueçam do deverzinho, que é a página 50, o 15 ao 19. 15, 16, 17, 18 e 19, tá bom? Vamos encerrar? Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Tchau, professora. Muito boa aula. Até amanhã, né? Amanhã tem aula, né? Amanhã tem aula. Amanhã eu vou corrigir esse dever da 15 a 19. Tá bom, então. Tchau. Tá bom?